Como vai você? Para você que está chegando agora por aqui, eu sou Clérice Moura, professor, empreendedor, educador certificado Google, líder GG do grupo de educadores Google de Santa Maria do Herval e Google Innovator. Vamos continuar falando um pouco mais sobre os métodos ágeis aplicados à educação. Existem diversos motivos para que você, educador, experimente o uso de métodos ágeis ao executar um projeto pedagógico ou então trabalhar com aprendizagem baseada em projetos ou baseada em problemas, desafios ou etc. São várias dessas abordagens que combinam com o uso de métodos ágeis. Hoje eu quero finalizar essa série de vídeos onde eu trago os conceitos básicos sobre o uso de métodos ágeis aplicados à educação. Tem uma playlist com todos os vídeos em que eu trato desse tema aparecendo aqui em cima no card. Depois de ver esse vídeo até o final, você pode ir lá e conferir. O tema de hoje vai ser os 3 pilares dos métodos ágeis: a transparência, a inspeção e a adaptação. Vamos lá? Como eu disse antes da vinheta, temos 3 pilares nos métodos ágeis: a transparência, a inspeção e a adaptação. Caso você nunca tenha ouvido falar nisso, vamos entender de onde vêm esses 3 pilares. Onde quer que você leia sobre métodos ágeis, seja no Scrum Guide ou no guia do Edu Scrum, você vai acabar descobrindo que os métodos ágeis são baseados no empirismo, ou seja, em um trabalho baseado em fatos, experiências e evidências. Isso quer dizer que ao trabalhar, estudar ou desenvolver um projeto guiado por métodos ágeis, será necessário observar a realidade, analisar os aprendizados obtidos durante a experiência e agir de acordo com esses aprendizados ou resultados de observação. A previsibilidade nos métodos ágeis, quando há, faz parte de um pedaço mínimo do projeto. A maior parte é desenvolvida através de ciclos iterativos, onde todos os participantes controlam o fluxo de trabalho em tarefas curtas que entregam valor rapidamente e permitem fazer ajustes na direção caso haja algum desvio. E daí, onde entra nessa história toda os 3 pilares? A transparência, a inspeção e a adaptação. Vamos lá, transparência. A transparência é obtida da seguinte maneira. Em primeiro lugar, deve-se ter um local de livre acesso físico ou digital onde se possa expor todo o planejamento feito pela equipe e também o progresso de todo o projeto até o momento. Esse lugar pode ser um quadro simples, como um proto-kanban, que eu já falei sobre esse proto-kanban em outro vídeo. Você pode acompanhar na playlist que eu coloquei antes. Quer um quadro um pouco mais completo? Daí você pode ir para um Edu Scrum Board, com as histórias, a definição de concluído, a definição de divertido, um gráfico burn up ou burn down, ou ainda a equipe pode decidir usar uma ferramenta digital, como o Google Planilhas, compartilhada entre os membros, ou o Trello, ou qualquer outra ferramenta que os participantes tenham maior afinidade. O que importa aqui é seguir o pilar da transparência. Além do quadro, é bom também ter uma reunião inicial para definir todos os detalhes do projeto. Esses todos os detalhes são, na verdade, uma visão para dar um start aos trabalhos. Não pode ser algo rígido, pois em projetos de médio e longo prazo podem e devem haver demandas para mudanças. E uma equipe ágil deve se beneficiar disso e entregar um produto final muito melhor do que o que se planejou inicialmente. Depois dessa reunião inicial, a equipe deve escrever as tarefas e subtarefas que serão executadas para atingir o máximo de qualidade na entrega do projeto. Não é uma causalidade, mas muito do que se decide aqui acaba por promover a entrega de um trabalho final com mais qualidade, em menos tempo e com o uso de menos recursos humanos ou materiais. As tarefas são organizadas nesse painel ou quadro por prioridade, agrupadas pela quantidade de trabalho que a equipe consegue entregar por um período de tempo, que no ágil costuma se chamar de sprint, esse período de tempo. Esse sprint pode ser de uma semana, 2, mas não muito mais do que isso. E antes, durante e depois de cada sprint, a equipe se reúne. Bom, mas isso é assunto para o nosso próximo pilar. Partindo deste cenário de transparência, onde todas as tarefas ficarão expostas para visualização, para verificação, para avaliação e até para autoavaliação de todos, partimos para o segundo pilar, que é a inspeção. Se demos ferramentas para tornar a transparência, a comunicação entre os membros da equipe, controlar o fluxo de trabalho, as atividades que estão em espera para serem executadas e o progresso de todo o projeto,
precisamos inspecioná-lo com frequência. Como fazer isso? Instituir algumas cerimônias, ou reuniões, ou encontros, ou como você quiser chamar, para que a equipe possa cumprir esse pilar. E isso precisa ser feito de forma sistemática e organizada. Não é algo como aquelas reuniões intermináveis, sem pauta definida, que você sai dela pensando, ficamos 1 ou 2 horas aqui e nada foi decidido efetivamente. Vamos chamar essas reuniões de cerimônias, e no guia do Scrum a gente encontra lá com o nome de Daily ou então Stand-up no guia do Scrum. E durante essa reunião os participantes respondem a 3 perguntas básicas sobre o seu trabalho. O que eu fiz para ajudar a equipe a concluir as atividades desde o último encontro? O que eu vou fazer hoje para ajudar a equipe a cumprir as atividades dessa sprint? E quais são os obstáculos que bloquearam a equipe de concluir as atividades? A cada reunião dessas, as atividades registradas preferencialmente em post-its, seja no quadro físico ou no digital, podem ser reordenadas, podem ser removidas ou ainda podem ser acrescentadas novas, de acordo com a mudança na demanda. Uma regra importante a observar é que, caso você esteja usando um Proto Kanban ou enfim, qual quadro você estiver usando, você não volte às atividades. Caso no primeiro sprint a equipe não consiga cumprir todas as atividades, repense a carga de trabalho e planeje as atividades do próximo sprint de modo que a equipe consiga chegar ao final dele com todas as atividades entregues. Se estiver desenvolvendo um projeto com estudantes em uma escola e houver dedicação diária deles para esse projeto, então eu recomendaria que essa reunião fosse diária, essa análise fosse diária. Porém, cada caso é um caso, temos uma diversidade tão grande na educação que é praticamente impossível implementar algo inovador sem ser um pouco flexível. Então, sim, eu sou a favor de que você, educador, caso queira inovar nos métodos de ensino em sua aula, faça adaptações de acordo com a sua experiência, a sua comunidade escolar, os seus alunos. Só não deixe de tentar. E aí é que vem o nosso último pilar, a adaptação. A adaptação aqui não é só no que diz respeito ao progresso na conclusão dos projetos. A gente acrescenta novas atividades, a gente reordena as prioridades do que se deve fazer para os próximos sprints, a gente pivota a ideia, etc. Essa é a principal ideia desse pilar. E isso já deve ter ficado claro para você quando me ouve falando da transparência e da inspeção. Mas é muito interessante também perceber aqui a capacidade, a habilidade e a competência de cada membro da equipe em se adaptar na execução das tarefas. Alguns se adaptam a serem mais comunicativos dentro da equipe, líderes, executores, parceiros. Por fim, em equipes formadas por membros com uma grande diversidade de habilidades e competências, é ainda possível observar a adaptação quanto à forma do trabalho de cada um. Seja o desenvolvimento de maior cooperação naquele que é naturalmente mais introvertido e costuma trabalhar sozinho, quanto o contrário. Enfim, além de falar sobre os pilares, eu acabei dando exemplo de como aplicá-los e o que você, educador, pode esperar como resultado ao usar métodos ágeis com seus alunos. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, aproveite para curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um comentário e acesse a playlist também com todos os vídeos sobre métodos ágeis adaptados para a educação que eu já publiquei por aqui. Valeu, por hoje é isso, grande abraço, tchau!